Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que estejam bem na medida do possível. A gente tem aí esse calor recorde, né? Em 2020 nada fácil para ninguém, mas ainda assim espero que vocês estejam bem. Eu venho por meio desse vídeo falar um pouco sobre globalização, neoliberalismo e as contradições desses modelos, né? Os problemas que a gente tem vivenciado. A globalização, que é esse mundo mais conectado, seja na parte dos negócios, da telecomunicação e tudo mais, ela vai se consolidando, principalmente depois do fim da União Soviética. Sem aquela rivalidade Estados Unidos-União Soviética, já supunha-se que o capital ia circular de forma mais livre, os negócios seriam mais livres ao redor do planeta. E isso muitas das vezes foi tratado com otimismo pelos economistas. A questão é que as benesses, o lado bom da globalização, sempre ficou muito concentrado nos países que já eram mais ricos, certo? Uma outra questão. Por esse modelo neoliberal, capitalista e globalizado, afirmava-se que uma grande vantagem seria a grande variedade de marcas. Então, sem interferência do mercado, sem interferência significativa do Estado, as empresas, por meio da concorrência, iriam melhorar seus produtos e você teria, o consumidor teria muita variedade para consumir, para escolher. Acontece que o que a gente tem visto é uma tendência muito forte ao monopólio por meio dos conglomerados. Então, uma empresa vai comprando outras empresas e, de repente, ela domina quase sozinha todo um setor. Por exemplo, a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola que vende aí desde a própria Coca-Cola até água mineral, até marcas de suco. Então, é uma variedade de marcas, mas que, na verdade, está tudo ligado a um único grupo, a uma única empresa internacional, certo? A gente tem também no ramo de bebidas, o monopólio da Ambev aqui no Brasil. Então, essa questão da variedade no capitalismo como um benefício para o consumidor, ela não se aplica totalmente, porque você tem essa tendência ao monopólio. Né? Então, marcas cada vez mais concentradas numa única empresa. BRF Foods, que tem vários produtos, foi comprando empresas menores. A gente também tem o neoliberalismo como modelo muito próprio da globalização, esse neoliberalismo marcado por não intervenção dos governos na economia, a questão que cobra-se de países como o Brasil metas fiscais, teto de gastos, que o Brasil tem que evitar gastar mais do que arrecada na forma de impostos, né? Só que o problema é que, principalmente nos países menos desenvolvidos ou nos países com muita desigualdade, o que aconteceu é que os governos eles foram cortando na parte social. Então, faz sentido cortar gastos? Faz sentido controlar melhor a economia? Sim. Controlar melhor os gastos públicos? Né? Sim. O problema é que em vários países, como aconteceu no Chile e tem acontecido no Brasil, essa economia, esse corte é principalmente em áreas como educação, saúde, segurança, saneamento. Então, mais uma vez, quem mais sofre é a população mais pobre. Se por um lado o mundo globalizado ele afeta até, por exemplo, a questão da cultura, porque ao redor do mundo todo a gente ouve música em inglês, né? Marcas norte-americanas vão se espalhando, né? Por outro, em alguns países têm surgido movimentos muito nacionalistas, patrióticos. Aqui no Brasil também, alguns partidos que dizem defender muito a coisa do nacionalismo. Só que esse é um nacionalismo pela metade. Porque é um nacionalismo que tem a ver só com bandeira, hino, o brasão do país, sabe? Fazer movimentos, aplaudir certas datas comemorativas. Então isso seria o nacionalismo. Mas não quer dizer que sejam movimentos que defendam a soberania econômica ou a soberania política. Porque são movimentos, partidos, grupos geralmente de direita que defendem o nacionalismo,
mas ao mesmo tempo defende neoliberalismo. Tá? Para que isso fique mais claro, aqui no Brasil, por exemplo, nosso governo acaba de ceder a base de Alcântara para os Estados Unidos. É uma base que ela é muito estratégica para o lançamento de foguetes, e agora ela está sob controle dos Estados Unidos de uma forma que brasileiros não podem entrar lá sem autorização dos americanos. E é uma base que fica no Brasil. Então percebe como que é contraditório esse nacionalismo de ultradireita, muito pautado em bandeira, hino, heróis da nação, mas que não pensa essa coisa da soberania, que não pensa a independência econômica e política de cada um desses países, certo? A gente tem também aquela ideia de que a globalização facilitaria o fluxo de pessoas, né? As pessoas circulando mais entre os países, a imigração, o turismo. Isso realmente foi, em alguma medida, facilitado nos últimos anos. Só que não é qualquer imigrante, não é qualquer turista que é bem-vindo nos países mais ricos. Veja lá os Estados Unidos tentando a todo custo barrar os mexicanos, construindo muro, toda aquela situação. E a grande ironia é que parte do território do México foi tomado pelos Estados Unidos, né, na base da guerra. Mas hoje quem é considerado invasor é o mexicano, certo? A gente tem, por exemplo, na Europa, muitas restrições, né, à entrada de árabes, africanos. Quando não é o governo, é o próprio povo que hostiliza, fomenta a xenofobia, a intolerância com o estrangeiro, tá? Nesse mundo globalizado também ficaram evidentes aí aqueles conflitos na região do Oriente Médio, que a princípio, numa análise assim preguiçosa, fica parecendo que é um problema de cristãos contra árabes muçulmanos, ou de judeus contra árabes muçulmanos, ou de xiitas contra sunitas, que são partes do islamismo, né? Mas o problema não é só religioso. Em quase todos esses países que têm o conflito religioso também tem alguma questão econômica envolvida. Por exemplo, acesso a petróleo. A Síria, que é onde hoje tem toda aquela crise do Estado Islâmico, foi um país que já foi invadido, dominado pelo Império Otomano, pela França. Então, por tanta interferência estrangeira que vem na forma de violência, esses países têm sim, a população tem sim uma hostilidade com os Estados Unidos, Inglaterra, né, com o Ocidente, certo? No caso do Estado de Israel, o que aconteceu? Terminou a Segunda Guerra, né, geral comovido com a morte de judeus nos campos de concentração. Então vamos criar uma pátria para os judeus. É um sonho dos judeus há tanto tempo. Só que criaram o Estado de Israel dentro de uma terra ocupada por palestinos de religião muçulmana há muito tempo. Tá? E tanto que a Palestina não é reconhecida como Estado, como país, né? Israel é, e o território ocupado por Israel foi só aumentando, sabe? E ali tem atentados terroristas, tem violência dos dois lados, mas Israel tem mais poder militar, tem apoio de países como os Estados Unidos e vai, de certa forma, massacrando palestinos, né? Então não dá para analisar a situação simplesmente como heróis contra mocinhos. É muito mais complexo do que isso. Gente, por agora é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima oportunidade.